Sobre asilo político de antigo presidente da República Centro-Africana, na Guiné-Bissau, que François Bozizé, e é evidente como esse processo tem manga de vícios. Aliás, incoerente. E que tem fundamento para ir acontecer. Para ver que comanda me falar, para ver que comanda é ser minha opinião. E para ver processo de asilo político e tem princípios que está regido. Principalmente, ora que una aceita alguém, ora que una dá estatuto de asilo a uma pessoa no bom país. Para ver que se você rejeita, se você não aceita, praticamente o processo de asilo não tem nenhuma responsabilização. Mas ora que não aceita já dá estatuto de asilo, e está tendo responsabilidade, tem um princípio que tem que atender, que tem que ponderar sobre ele para boa atender aquele princípio. Para boa decisão, tem que preocupar para boa decisão ter fundamento daquele princípio. Para o processo de asilo e está acontecendo a pessoas, a um indivíduo, diferente que o processo de refúgio. Nunca saber de Guiné se tem alguma legislação específica nessa matéria. Nunca conheço legislação de Guiné, mas a minha papia mais na direito internacional, que são direito internacionais. E agora, que são de legislação interna de Guiné, nunca saber se tem. Se tem. E também vigorar as questões internacionais. Cabe na comentário na base nela. Excepto se tem legislação interna de Guiné-Bissau nessa matéria. Sim, mas se tem procedimento que está baseado nesse comentário, nessa opinião, então, ainda prevalece. Ainda ser válido ainda. E, como falar, questão de asilo individual. Se uma pessoa sente atentado a essa pessoa, baseado na sua opinião política ou sua manifestação política num país, e tem direito a pedir asilo político a outro estado. E processo de asilo, a decisão de asilo, de aceite ou não de asilo no estado, e competência inerentemente do presidente da República. Nesse caso de François Bozizé, e competência de Umaru Sissoko Embalo, decidir se dá asilo ou não. Isso é competência exclusiva. E que nem tribunal, nem serviço de imigração, nem de governo, através de serviço de imigração, nem nada. E de competência de presidente da República. Só que esse processo está acontecendo de duas formas. Está acontecendo através de asilo diplomático, ou que acontece através de representação diplomática de um Estado, no caso de Guiné. Se François Bozizé vai para a Embaixada de Guiné, na República Centro-Africana ou na Tchad, onde que estava nela, e vai pedir asilo através de uma embaixada, que eles enviam processo para o presidente decidir, assim, e terá salvo-conduta e desloca para entrar no território. De outra forma também, e poder deslocar diretamente, sai de República Centro-Africana ou de Tchad, do local que estava nela, e entra a Guiné e pedir se residência lá, baseado no estatuto de asilado político. Esses dois procedimentos que está acontecendo. Mas de cada forma, que nós já somos aqui acontecer, logo nesse momento de viagem,
ainda declarado somos um asilado político. Se está bem na viagem, no avião, e quer entrar no território e declarar já de asilado, então, para atender exigências legais e de pedir asilo através de uma representação de embaixada. Mas e que foi caso. Logo, e que faz sentido e declarado já asilado político ainda no avião. Se quer pedir asilo na embaixada. Também, se quer pedir na embaixada, tem que entrar e fazer esse processo dentro do território. E que logo que entrar e vai receber o Yanan com um asilado político. Também. E esse é um dos fatos que tá prova a ilegalidade nesse processo. Exemplo, não tem de no história político. Exemplo, caso de Vítor Saúde Maria. Não lembro, Vítor Saúde Maria e refugiado para a embaixada de Portugal. E aqui refugiado lá e pedir asilo político para Portugal. Porque lá ainda nasceu asilo diplomático. E depois do conflito de 7 de junho, Nino Vera e refugiado para a embaixada de Portugal e pedir asilo político. E dado asilo político que através de asilo diplomático. Para ser serviços de representações diplomáticas de Portugal na Bissau. O presidente decidiu e dar asilo assim que ia entrar Portugal. Quase. Portanto, essas duas formas. Agora, o processo de Bozizé e que está atendendo as formas. Também, suma que é legado. Não, o Bozizé está trabalhando num outro asilo e pedir só transferência que corresponde à verdade. E só para fazer uma breve recapitulação de história política de Bozizé. François Bozizé é um oficial militar que ascendeu ao poder na República Centro-Africana em 2003, através de golpe de Estado contra o antigo presidente Félix Pataché, que fazia golpe, que era presidente, e ascendeu ao poder. E fica no poder 10 anos, até 2013. Só que esse mandato marcado para corrupção extremo, abuso de poder, que bem culmina que provoca e surge um grupo armado que revolta contra esse regime. Chamado, esse grupo armado está chamado para Balaka. Não, Seleka. Balaka é o grupo que ele bem queria. Seleka que grupo que tem cariz islâmico. Seleka, o movimento Seleka, eles que revolta contra o regime de François Bozizé. Na 2013 consegui dominar, ocupar a capital do país, que Bangui. François Bozizé teve que refugiar e abandonar a capital, e abandonar a cidade e vai para Uganda na altura. E sai do país, o grupo rebeldes dominava a capital, entra esse palácio e refugiar e fugir e vai para Uganda. Chega a Uganda e pedir asilo político na Uganda. Está na Uganda, sou um asilado político. Só que depois de golpe, processo de transição, eleição fácil, e na 2020 de novo, 2021, precisamente 2020, e era previsto outra eleição presidencial na República Centro-Africana. Só que a legislação de país, de legislação eleitoral da República Centro-Africana, já permitiu o candidato se está ausente do país há um ano. Se esse candidato tem que estar presente no país durante um ano antes da eleição. Ele tinha intenção de candidatar na eleição de 2020 e teve que voltar a revelia de vontade, sem informar autoridades do país, e volta em 2019.
durante o tempo que está no asilo, e manga de queixas, crime, processos judiciários contra Félix, contra François Bozizé, movido para na Tribunal de República Centro-Africana, até na Tribunal Penal Internacional. E toque mandado e fazer mandato de captura internacional a ele, François Bozizé. Mas assim, em 2019 volta, que intenção de candidatar na 2020, que precisa estar no país para ser legislação eleitoral que bem impedido, tem que estar um ano antes da eleição. E volta até 2020 e fazer candidatura, tendo em conta que processos crime que está bem movido contra ele, Tribunal de República Centro-Africana decidiu anular-se candidatura. Anula-se candidatura de lá e desloca para Tchad. E vai residir na Tchad. Mas fica vai para asilo. Nunca vai para asilo. E se título de asilo e perder e volta de 2019. Ele vai residir na Tchad. Residir na Tchad. Presidente Idriss Déby, falecido Idriss Déby, receber lá e está lá. Só que hoje está na Tchad e tem mangas de evidências de envolvimento na criar grupos armados dentro da República Centro-Africana. Principalmente grupo anti-Balaka. Ser um grupo opositor do grupo Seleka que fazia golpe a François Bozizé em 2013 e criar um grupo, um braço armado anti-Balaka que opositor a movimento Seleka, o movimento armado de Seleka. E tem evidências de envolvimento de François Bozizé esse grupo. E até recentemente tem evidência de como dos grupos que eram opositores ter um acordo de fazer uma revolta junto para mudar a autoridade atual do país. Quem que mentor principal dessa mediação e está aparecendo o nome de François Bozizé. Que atualmente sondagem que está mostrando como o governo central de República Centro-Africana que tem já controle de mais de 30% desse território, que dominar tudo pelos movimentos armados. Até como o Brasil está falando, está na sugrabar ainda com apoio de forças estrangeiras. Militares russos estão lá, militares ruandeses estão lá, e alguns países na missão de Nações Unidas que está lá na manutenção de paz. Principalmente capital do país, o sistema de segurança está mais a responsabilidade de russos. Mais a responsabilidade de russos, militares russos. Está lá. Portanto, esse que François Bozizé. Só que está na Tchad, que está lá, até se presença na Tchad, se presença na Tchad e que evidência de esse envolvimento que os grupos armados que não desestabilizar o país, que não desestabilizar a República Centro-Africana e põe relação e prejudica a relação de atual presidente da República Centro-Africana que Faustin Touadéra, ele com o presidente de Tchad, que Idriss Déby, falecido presidente Idriss Déby, para a presença de François Bozizé na Tchad e esse envolvimento esses grupos armados que não queria instabilidade, insegurança na República Centro-Africana e prejudica a relação dos países, dos estados, pessoalmente dos presidentes. A manga de tempo, se divergência, se tensões, fica bem claro, bem evidente. E
presidente Idriss Déby faleci ano passado, seu filho assume atualmente. E Mohamed Déby e assumi a presidência de Tchad, e durante que assumi está na fazer pressão sobre a estadia de François Bozizé lá, nesse país. Ele se viu em situação de tensão entre si papel com Faustin Touadéra, presidente de República Centro-Africana. Ele gosta que assumir e está a fazer pressão para François Bozizé deixar o país. Baseado nisso, só desse fato, de lá que pediram fazer, como aqui fala, a presidente Sissoko, para realocar François Bozizé. Portanto, que tem nada a ver com asilo. Portanto, caso, situação de Bozizé, que tem nada a ver com o processo de asilo. E, para ver que também, como falar, como presidente, mesmo caso de François Bozizé e Seruba, e ser tal, que ela entra para que ela pedir asilo, e tem o procedimento normal que tem que pedir. E tem que pedir, se não deslocar, que título já de asilado, e tem que pedir através da embaixada. Se quer pedir para a embaixada, ele entra lá e fazer pedido. Agora, soma aí competência de presidente, competência de Umaru Sissoko Embalo para dar asilo. Ora que não dá, e ora que não aceita. E quando aceita, por querer, de livre vontade só. Não, lá já, responsabilidade e tem responsabilidade que tem que atender. Se não rejeita, o que tem nenhuma responsabilidade sobre. Por exemplo, por olhar, alguém realmente não perseguido e tem nem merece dar asilo, vai pedir asilo a um país. Só que o presidente e acha que a amnistia envolve naquele problema e que a amnistia dá asilo, nenhuma responsabilidade que tem. E de livre vontade, se amnistia dá e nada, se que a amnistia que nada. Mas quando bem decide certo, e tem a responsabilidade, e tem princípios que tem que julgar, que tem que ponderar para poder saber se que processo não atende que lá. Esse questões, esses princípios que tem que ponderar, né? Se que alguém que pede asilo, se que tem um processo judiciário nesse país, consequentemente também condenação para a justiça desse país, para ver que como desse princípio e está exigido para ponderar, para ver que alguém pode cometer crime nesse país e processo movido contra ele, processo crime, e por isso aí vai batalhar de vítima no outro país e pedir asilo. Se dá asilo, logo e está na fomentar, aliás, na incentivar, na criar impunidade internacional. Aí comete crime no lado e vai na de vítima no lado, ali vítima é de perseguição, ameaça a sua vida, a sua integridade, e logo tem direito a asilo. E se sim, o sistema processo de asilo está na caucionar impunidade, fuga à justiça de gente através do sistema internacional. Para aquela, para que tem que ponderar, para saber histórico de alguém e realmente se questões judiciárias nesse país e como. Principalmente também, se não aceita, se que país de origem tem histórico de violação de instituições de Estado daquele país. Por exemplo, caso de países autoritários, regimes autoritários, ditatoriais, sim. Mas fica assim, um Estado
um Estado que tem divisão de competências, sem instituições de soberania de Estado, está no exercício normal de ser funções. Tem que pegar aquilo que considera como não, de forma à toa assim, não, e perseguição do número e asilo, não. Também, pior ainda, se que alguém está violar princípios, regras que plasmaram na Carta de Roma, quer dizer, o regulamento do Tribunal Penal Internacional. Caso o François Bozizé, essa questão está restringida logo. E aí tem processo de, de, de incentivo a genocídio, de apoio a assassinato em massa, crimes de guerra, que foi baseado nesses crimes, que foi mandado um mandato de captura internacional. E mais esses factos que faz sentido o Guiné envolver dessa forma para dar asilo. Logo, considerando essas situações todas, esses factos, essas evidências, o que esse processo de Bozizé está mostrando, está comprovando? E mais um ensaio de autoritarismo de Umaro Sissoko Embalo para poder implementar essa ditadura que existe. Para ele, regras que tem, princípios legais que tem, sem falar de respeito a instituições de Estado, que ela tem. País para ele praticamente tipo se ponta, se casa, se quintal. Quem que me abre a porta desse casa para que ela entra, quem que me se chama para bailar, ele na chama para que ela vai, esse terreno, esse casa, esse propriedade. Assim, para ela, assim que está o Guiné. Se quer pensar assim, e que pode justificar, tudo esse processo de ida de François Bozizé lá, para falar em um processo legal de asilo político. Esse que está tendo nem menor questões aceitáveis para um processo de asilo, que está tendo nem nada. O que está mostrando esse amigo que precisa de refúgio, que precisa de um espaço para estar, para secundir, depois ele tem que abrir esse país assim, se importa com nada, se importa que princípios legais, como vamos falar, que regras que está a regir. E triste para o país está assim na mão de dirigentes com essa conduta assim. Tá bom, acho insuficiente para o vídeo de longa tanto. Tá bom, e mantenha-se, até a próxima.